Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa live de hoje. Vai entrando, vai assumindo seu lugar aí na cadeira, na cama, no sofá, aonde você estiver, porque hoje o tema é quente, hoje o tema é muito interessante, é um tema que mexe muito com a vida das pessoas. Todo mundo me manda perguntas e mais perguntas sobre esse tema o tempo inteiro. É uma das recordistas realmente das caixinhas, né? E toda vez que a gente trata de ginecologia aqui, tem pergunta disso. Toda vez que a gente trata de vida conjugal aqui, tem pergunta disso. Todas as vezes que a gente fala de saúde da mulher aqui, tem pergunta sobre isso também. Então, essa é mais uma daquelas lives para você chamar aquela sua amiga que está vivendo problemas de sexualidade, chamar aquela vizinha, chama a mamãe, chama a irmã, chama a sobrinha, chama a filhada, chama todo mundo, porque quando a gente fala desse tema, né, de sexualidade, no que se refere especificamente aos distúrbios do desejo sexual, as mulheres tendem a confundir muito as coisas, tá? Primeiro, atribuem as questões do desejo sexual outros problemas na vida sexual em si, né? E igualmente esperam que o tratamento seja... Voltou. Acho que agora voltou. E como eu ia dizendo, além de atribuírem as questões propriamente do desejo sexual erradamente, todos os problemas da sua sexualidade, elas também esperam, de uma maneira geral, que existe um tratamento milagroso que vai resolver todos esses problemas. Existem diversos tipos de problemas em relação à libido e, para cada um desses problemas, diferentes possibilidades de tratamento em si, tá? Então, hoje, especificamente, é muito importante que a gente converse sobre questões não medicamentosas, né? Tema de hoje, vou colocar aqui, ó, libido muito além de uma questão hormonal. Não falarei sobre esse tema sozinho. Teremos aqui a presença de um convidado ilustre, que já falou muito sobre isso também lá na sua página. E hoje nós vamos bater um papo aí sobre essa questão que é fundamental. Tá? Se você tem uma impressão inicial da sua sexualidade, dos problemas que você vive na sua sexualidade, na relação sexual em si, que não engloba todo o universo da sua sexualidade, né? Mas se você tem algum problema relacionado à libido hoje, eu recomendo que você fique aqui comigo nessa live até o final, porque nós falaremos de muita coisa boa aqui, tá? Vou chamar o nosso convidado de hoje para falar com a gente. Esperando aí a internet funcionar. Fala, Opa! doutor, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina, uma alegria muito grande ter você aqui. Está sempre produzindo aí muito material de qualidade para a galera em relação a esse tema. Obrigado, doutor. Acho Obrigado. que a gente tem uma linha aí parecida, né? Em insistir com essas mulheres de que a gente não tem uma pílula mágica para tratar a maioria das coisas e que boa parte dos tratamentos em ginecologia, assim como boa parte da medicina, exige uma mudança de comportamento, né? Tá todo, Su- você está conseguindo me ouvir direito, Renan? Tudo direitinho? Voltou. Voltou? Tá, deu uma travadinha, né? Eu Voltou. percebi. Acho que era o meu aqui. Ah, beleza. Mas eu falava com a galera que nós temos um pensamento muito comum, né, em relação a essa questão de que nós precisamos muitas vezes, para tratar a maior parte das doenças,
mais do que tomar um remédio simplesmente como se fosse uma pílula mágica, a gente precisa mais do que isso, mudar de comportamento, né? Através de hábitos mais saudáveis na grande maioria das vezes. Muita coisa, né? Muita coisa que influencia. Apesar da testosterona, né, ser o campeão aí de influências, vamos dizer assim, de dentro de fora para dentro, né? Tem muita coisa de fora que acaba influenciando ela. E realmente a gente tem muita coisa para discutir sobre esse assunto. Maravilha. A gente fez uma chamada para essa live, né? Como as disfunções sexuais que estão para muito além dos problemas com a testosterona. E quando a gente fala em relação a isso, né? A libido muito além de uma questão hormonal, a gente tem que entender o ser humano como um organismo, né? Que funciona todo numa sintonia muito fina. E às vezes a gente pensa na questão hormonal só nessa parte mesmo, no funcionamento orgânico ali, exclusivamente da parte endocrinológica, né, que a gente chama aí, só essa parte meramente hormonal. A gente esquece muito algumas coisas que vêm antes disso e que influenciam, não só no comportamento sexual de uma maneira geral, mas também na própria questão hormonal, que em última instância seria aí basicamente dependente da testosterona, mas também de outros hormônios, né? Que a gente também acho que vai falar deles aqui um pouquinho, mas a gente muitas vezes esquece o que vem antes disso, o que vem antes dessa questão puramente hormonal, né? Exato. Veja, para se produzir hormônio, você precisa ter um monte de coisa em ordem no organismo, né? Você tem deficiências assim nutricionais, posso começar citando algumas, que assim impedem que a própria testosterona seja adequadamente produzida, né? Então, assim, por exemplo, zinco, um mineral que se ele não tiver adequado, a função sexual, toda a função sexual acaba ficando inadequada. Né? Uma deficiência de zinco pode causar, por exemplo, baixa de alguns hormônios, pode causar, consequentemente, da libido. Não sei se foi aqui que travou ou se foi aí. Bom, se travar o meu, que o meu travou na última live com a doutora Roberta, travou. Bom, deu uma travadinha agora. Pegou pouca coisa, mas travou só um pouquinho. Enfim, eu poderia citar algumas deficiências que mexem tanto com a questão comportamental quanto com a questão de testosterona mesmo. Né? Outro exemplo é a vitamina D. Deficiência de vitamina D é uma deficiência que está muito associada, por exemplo, a quadros de depressão, alteração de humor. Né? Se a pessoa tem depressão, um quadro depressivo, e tem deficiência de vitamina D, se você não repõe essa vitamina, essa pessoa acaba não melhorando. Né? Ela responde de modo muito inadequado, de modo refratário à medicação. E a mesma coisa se dá com a testosterona e a vitamina D. Né? Homens que têm baixa de vitamina D, geralmente têm a testosterona no limite inferior. Eles acabam produzindo menos testosterona. Quando você repõe a vitamina D, só o fato de você repor, corrigir a deficiência, você consegue aumentar assim, em cerca de 20%, 30% essa produção. Isso, evidentemente, acaba repercutindo de vários ângulos, né, na libido. Né, via testosterona, via próprio estado de humor, né, do homem, e por aí vai. Outro nutriente que eu posso citar aqui é o magnésio. Magnésio, porque assim, a testosterona, ela age da seguinte maneira, né? A gente dosa lá a testosterona total, a gente também dosa a fração livre. Né? Isso porque a testosterona, parte dela, ela fica ligada a uma proteína no nosso sangue, a uma globulina, e parte dela fica solta, livre. Né? E essa parte livre é que ela é biodisponível, ela é realmente efetiva biologicamente. A deficiência de magnésio, as concentrações de magnésio, acabam, por exemplo, influenciando a quantidade de testosterona que fica livre ou não. Então, às vezes você tem testosterona, mas você tem pouca testosterona livre. E a deficiência de um nutriente assim, que você não imagina pode estar influenciando nisso. Então, assim, a boa nutrição, níveis adequados de vitaminas, né, em minerais como magnésio, como zinco,
podem, por exemplo, influenciar numa questão de libido, né? Via testosterona, né? Mas é uma questão completamente não hormonal que a gente está conversando, é uma questão alimentar. Sim. E muitas vezes, assim, o que eu vejo é que as pessoas tendem, até as pessoas que conseguem ter essa compreensão de que existe uma questão nutricional por trás, muitas vezes, de uma questão hormonal, né? Uma vez que elas constatam, por exemplo, que elas se deparam com uma informação preciosa como essa que você está dando agora, muitas vezes as pessoas tendem a partir imediatamente para esse caminho da suplementação. Existe um perigo aí, eu enxergo meio que um perigo aí, né, nesse comportamento pura e simplesmente da suplementação, porque essas pessoas tendem a nunca consertar o problema, né? A gente pode inicialmente sempre pensar numa suplementação, numa sobredose, entre aspas, para repor uma deficiência, Uma fase de de uma ataque, coisa né? do gênero. Exatamente. Mas se a gente não corrige aquele déficit nutricional, aquele estilo de vida, aquela alimentação que aquela pessoa tem, a gente vai estar sempre tendo que correr atrás de um prejuízo, né? Quando a gente dosar tudo de novo, Uhum. parou o tratamento, daqui a pouco dosa de novo, tá tudo ruim. E muitas vezes as pessoas não percebem que existem fontes de alimentos muito mais próximas do que a gente imagina e pequenas mudanças já seriam capazes de enriquecer a nossa dieta de um valor nutricional suficiente ou próximo do suficiente para boa parte desses nutrientes, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É, a questão da dieta inadequada, né? Uma dieta inadequada ela pode tanto causar um déficit nutricional de micronutrientes, Uhum. né? E, por exemplo, influenciar num quadro desse, e até mesmo, né, se a gente não corrige a dieta, a pessoa a gente pode suplementar, a gente corrige essas pequenas deficiências, mas a pessoa, por exemplo, não perde peso, né? Uhum. Vamos imaginar uma pessoa que está precisando ali perder peso. E aí, o peso, né, o excesso de peso, e aí excesso de peso é claro que a gente está falando de gordura corporal, né, a não ser que Uhum. você seja um fisiculturista, o seu excesso de peso sempre é gordura corporal. É outra coisa que influencia no nosso comportamento, na nossa libido e na testosterona também, no final das contas. Uhum. Né? Veja, a própria produção de. Isso é paradoxal, né? A própria produção de energia de um obeso é um processo dificultado. Por mais que ele esteja cheio de energia, as células deles geralmente têm algumas disfunções, a gente chama de disfunções mitocondriais, né? Uhum. A célula não consegue produzir energia de modo adequado. Você imagina, é o clássico, né? A pessoa que está acima do peso, ela está cheia de energia ali acumulada, mas está sempre para baixo. Está sempre cansada, Uhum. sem disposição. Isso evidentemente pode influenciar na procura de uma relação sexual. Na testosterona, isso é um ponto interessante, o nosso tecido adiposo, isto é, o nosso tecido de gordura, a nossa gordura corporal, Uhum. principalmente na vigência de alta insulina, né, em quadros de pré-diabetes, onde a pessoa já está com a insulina mais acima, mais perto do teto, do valor de referência, o nosso tecido de gordura tem a capacidade de transformar, vejam bem, homens, de transformar testosterona em estrogênio, que é o hormônio sexual feminino. Então, veja, de um lado, a alimentação inadequada com déficits nutricionais pode prejudicar a produção desse hormônio, da testosterona. Do outro lado, um excesso de peso, de gordura corporal, pode fazer com que a testosterona que você tenha seja transformada em estrogênio. Uhum. Isso, evidentemente, principalmente no homem, tem uma repercussão assim enorme na questão da libido, né? E novamente, né, por mais que ao fim a gente esteja falando de um hormônio, a gente está falando de uma condição que não é hormonal. É um excesso de uma dieta inadequada que está causando obesidade, que está causando excesso de Sim. peso. Né? E aí, principalmente dietas onde a insulina fica constantemente sendo estimulada. Então, em dietas ricas em carboidratos, ricas em açúcares, ricas em fast food. Exatamente. E você vê que a obesidade, ela é muitas vezes colocada à parte, né? A gente tem essa péssima mania de compartimentalizar o ser humano. Então a gente aborda, quando a gente vai falar de libido, a gente fala só de testosterona. As pessoas pensam só nisso. Aí a gente vai falar de síndrome dos ovários policísticos, a gente pensa só em ovário policístico, né? No ovário em si que está com problema.
E a gente esquece dessa necessidade de integrar todos os cuidados, todos os órgãos e sistemas do nosso organismo para que o corpo todo funcione melhor, para que o indivíduo todo funcione como algo melhor. Porque você vê que esses aspectos comportamentais, né, do ser humano, esses aspectos afetivos, eles são influenciados por uma série de fatores. E quando a gente aborda a questão da libido como uma coisa totalmente dependente da testosterona, a gente perde toda uma possibilidade de abordagens alternativas que vão ajudar esse indivíduo também a recobrar, por exemplo, a sua autoestima, ou a recobrar a sua confiança por uma modificação de peso, por exemplo, né? E você vê que a coisa é muito mais complexa do que parece, porque, por exemplo, pacientes com obesidade, resistência à insulina, têm uma tendência a ter SOP, síndrome dos ovários policísticos. Essas pacientes têm uma perturbação do ambiente hormonal nos ovários, há uma certa tendência a uma maior produção de testosterona, ou uma maior ação da testosterona no organismo, por assim dizer. Essas mulheres, em geral, são mulheres que têm problemas de oleosidade da pele, queda de cabelo, né, pelos em locais tipicamente masculinos, né? São mulheres que têm muito pelo no rosto, no tórax, na raiz da coxa, enfim. Pelos de padrão masculino, né? Não só no aspecto, mas também no local em que eles crescem. E essas mulheres, se você for pensar, então isso é bom para a libido da mulher que tem SOP, porque ela tem uma ação da testosterona aumentada. Mas a grande verdade, quando a gente olha para essas mulheres, a gente vê que essas mulheres não têm uma libido aumentada, elas não têm uma vida sexual mais realizada do que as outras, como se isso fosse a parte boa da doença. Isso também não existe, né? E aí a gente vê que, na verdade, esse tecido periférico, aí, essa gordura periférica, que faz essa resistência à insulina e aumenta, às vezes, a testosterona, é a mesma que desequilibra o ambiente estrogênico no organismo feminino, que é como você bem falou. A gordura periférica é uma das maiores fontes de estrogênio para a mulher. Essas mulheres muitas vezes ficam com seu ciclo bloqueado, essas mulheres muitas vezes têm sangramento irregular e elas não entendem, né, que o primeiro tratamento para elas é o emagrecimento, porque ela quebra essa cadeia de resistência insulínica, quebra essa cadeia de desequilíbrio do estrogênio. E muitas mulheres, os estudos mostram, todos são unânimes em dizer, perda de 5 a 10% do peso para a maioria das mulheres já devolve o ciclo menstrual para elas de volta. As mulheres que não ovulam voltam a ovular normalmente. E aí tem mulheres que ficam tomando anticoncepcional a vida inteira para ficar com essa obsessão de regular ciclo e jamais param para fazer uma dieta, né? E aí a gente vê como a coisa muitas vezes é mais trabalhosa, mas é muito mais ao alcance da paciente do que ela imagina. Imagina a questão de autoestima também, né? Tudo isso que o senhor está comentando, quando a mulher perde peso, quando a mulher começa a melhorar a resistência à insulina, todo esse aspecto da SOP começa a melhorar, é evidente que a autoestima dela melhora. Né? Tem um estudo muito interessante chamada doutora Amy Cuddy, tem até um TED sobre isso. Ela faz esse experimento, é um experimento de 2 minutos, tanto em homens quanto em mulheres. Ela coloca essas pessoas numa posição, onde ela chama a posição 1 é de vencedor, né? As mulheres imitam a Mulher Maravilha, os homens imitam o Super-Homem, e a outra é uma posição de loser, de perdedor, né? O ombro fica arqueado, a pessoa fica prostrada. Isso é capaz de mudar a nossa produção de 2 minutos. A produção de hormônios como testosterona e cortisol, que é o hormônio do estresse, em cerca de 20% cada um deles. Então, 2 minutos que você fica numa posição assim, né? Você fica, vamos dizer assim, simulando uma baixa autoestima, você fica mal, né? Na posição corporal, você altera todo um padrão hormonal que pode, por exemplo, predispor a melhor ou piora da tua libido. Então, a gente fica imaginando, né? Atividade física. É claro que a atividade física, a musculação, ela, de fato, ela aumenta a própria testosterona por meio da musculatura, por meio do exercício em si. Mas todo mundo que faz musculação sabe, né? O dia que você treina peito e tríceps, você sai da academia parecendo um touro, né? Você sai parecendo que você é sei lá, enfim. Você sai todo estruturado, de peito aberto para a vida, né? Então, assim, a simples posição com que nós nos portamos em relação à vida, em relação à realidade, pode influenciar em muita coisa.
né? Então, esse processo de recuperação da autoestima é evidente que é excelente por exemplo, para a parte de libido, né? Uhum. Sim, a gente realmente a gente tende a simplificar muito a questão. É isso que faz a grande maioria das pacientes procurarem você no seu consultório para tentar fazer uma dieta mágica, o que leva a paciente ao meu consultório para tentar tomar um comprimido de testosterona, né? E a gente esquece realmente dessa parte comportamental, dessa parte de modificação. Agora, a gente já falou das partes dessas carências nutricionais, né? Agora, existem outros aspectos fundamentais, outros hábitos saudáveis fundamentais que a gente tem que sustentar para não perturbar essa nossa produção hormonal. Exato. Dá um exemplo, o sono. Tem estudos com homens, eles pegaram os homens, né, Uhum, que dormiam cerca de 8 horas por noite, e fizeram coisa de 3, 4 dias, coisa pouca, de privação de uhum, sono. Só que a privação de sono não é ficar 4 dias sem dormir, é diminuir esse sono para 4 horas e meia, 5 horas. Isso foi o suficiente, em poucos dias, de alterar completamente a produção de testosterona desses homens. Então, você, imagine a gente que vive uma vida, às vezes, muitas vezes desregrada, né? Chega em casa, a gente não desliga o celular, não dorme direito, tem dificuldade de dormir, ou simplesmente não se organiza para dormir de modo adequado. Isso por si só pode, por exemplo, prejudicar toda a tua produção hormonal. E é um exemplo que já está demonstrado, né, em alguns estudos, alguns ensaios, de piora da produção de testosterona, aumento de resistência à insulina, e essas coisas acontecem rápido. Isso é uma coisa que quem nunca fez exame perto um do outro não percebe. Mas esses tipos de alterações, esses protocolos experimentais curtos, demonstram muito bem isso. É coisa de uhum. dias para você ter a tua sensibilidade à insulina alterada, para você ter a tua concentração de testosterona alterada, ou cortisol, o que seja. Né? Uhum. Bastam pequenos períodos por exemplo, privação de sono, como a gente está conversando aqui, para modificar muita coisa. Então, essas noites em claros que a gente passa, às vezes, né, sei lá, por desorganização, né, isso pode refletir muito na nossa vida. É comum trabalhadores que fazem turno, né, fazem plantão, isso acaba prejudicando muito a médio prazo essas pessoas. Né? Você vê que o comportamento alimentar delas muda muito. Uhum. O apetite que elas começam a desenvolver um certo desejo por fast food, por exemplo. Tem até um estudo engraçado, a manchete do estudo era a seguinte: se você passou uma noite mal dormida, não passa em frente a uma padaria. Eles conseguiram identificar que privações de sono mexem com a tua sensibilidade olfativa. E você começa a desejar, via olfato, alimentos mais calóricos, por exemplo. Sim. Fast foods, enfim. E muitas dessas coisas, muitas dessas alterações ocorrem através do chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá? Então, também, se você é uma pessoa que passa muito estresse ao longo do dia, se você é uma pessoa que tem, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, você é provavelmente uma pessoa que tem uma produção um pouco excessiva, vamos colocar assim, de cortisol, o hormônio que prepara o nosso organismo para o estresse. Acontece que o cortisol, apesar de ser um hormônio, evidentemente, que a gente precisa dele para conseguir responder de modo adequado ao estresse, mas quanto mais estresse a gente passa ao longo do dia, mais alto ele acaba ficando na circulação. E ele é um hormônio que contrapõe todos os efeitos da testosterona. Ele é um hormônio que a gente chama de antagônico, ele tem efeitos antagônicos à testosterona. Então, praticamente tudo que a testosterona faz, ele desfaz. Então, a testosterona aumenta o ganho de massa muscular. O cortisol faz com que você tenha perda de massa muscular. A testosterona faz com que você emagreça em certas partes do corpo. O cortisol faz com que você ganhe gordura em certas partes do corpo. Uhum. E, evidentemente, numa situação de estresse, o nosso organismo, no estresse crônico, né, nosso organismo começa a limitar aquilo que vamos dizer assim, não essencial. Então, a própria tireoide acaba sofrendo um pouco, nosso metabolismo tende a baixar,
que o organismo pensa, a gente precisa economizar energia, nós estamos numa situação crônica de estresse aqui. E vocês imaginem, se a sua própria tireoide começa a funcionar um pouquinho menos, porque o metabolismo fica mais devagar, vocês imaginem a repercussão disso na nossa libido, no nosso desejo de reprodução. Né? Então, é uma das primeiras coisas que vai ladeira abaixo. Então, numa situação de estresse, numa situação de ansiedade, é muito comum que, assim, a gente acabe fugindo da relação sexual. Né? A gente acaba não tendo aquela coisa, você não tem cabeça para coisa, você não consegue ter estímulo, você não consegue ter desejo. Né? E isso, a gente consegue explicar isso de modo pela ação do cortisol, que é um hormônio antagônico às ações da testosterona. Veja como tudo isso que nós falamos aqui são todos elementos muito comuns da nossa vida cotidiana, né? São elementos totalmente atrelados a essa rotina extremamente agitada que nós temos. Cada vez mais a gente sai da nossa rotina total, a gente dorme cada vez menos, a gente come cada vez pior, né? A gente se estressa cada vez mais. E claro, tem coisas que são incontroláveis, são rotinas ruins, associadas à nossa própria condição do trabalho. A gente não tem como controlar isso. Você falou muito bem, eu vejo isso o tempo todo no meu trabalho comigo mesmo. Não estou dizendo nem com meus pacientes, não. Eu dou 3 plantões por semana e às vezes 4, quando cai no meu rodízio do final de semana. Então são pelo menos 2 noites mal ou não dormidas, fora o estresse dos plantões. Então, esses momentos são de muita vulnerabilidade, né? A coisa vai escapando para outros lados e a gente não pode esquecer de outros efeitos dessas alterações de cortisol, dessas alterações de sono total. Eu cheguei próximo a um período mais extremo em que eu não estava tomando conta de mim, por assim dizer, de ter alterações de cognição, esquecimento fácil, dificuldade de raciocínio, dificuldade de assimilar algumas informações, uma tendência um pouco mais depressiva e, obviamente, os transtornos do humor vão interferir indiretamente na libido, ainda que não seja um problema de testosterona, né? Vai ser também um problema comportamental de uma maneira geral que vai se traduzir na expressão da sexualidade daquele indivíduo também, né? Então, eu cheguei bem próximo ali de um período meio depressivo e quem me alertou para tudo isso, na verdade, foi a minha neurologista. Comecei a conversar com ela por crises de enxaqueca, na verdade, muito repetidas. E junto disso ela falou, toma cuidado, porque esse teu sono aí desregulado ao longo do tempo vai mexer com isso tudo. Vai mexer com o teu humor, vai mexer com a tua cognição, vai mexer com a tua vida afetiva e a gente não consegue fugir disso, né? Mas muitas vezes a gente vai tratar isso contornando o problema, né? Através de uma prática de meditação, através de uma prática de exercício físico para ter aquele momento de concentração, aquele momento de gasto energético para a gente poder ter um sono melhor e tudo mais. Então, a gente entra nesse pensamento, mais uma vez, de nem tudo vai se resolver com remédio, né? Inclusive, o senhor comentou desse estado depressivo, que pode causar por si só, né, uma alteração da libido. E também tem alguns fármacos antidepressivos, né, Sim. que tem como efeito colateral uma disfunção sexual. Então isso é comum, né? Eu que estou direcionando a parte de nutrição para essa área, a gente acaba encontrando muitos desses casos, né? A pessoa começa a tomar um certo remédio, tem até melhora do quadro de depressão ou de ansiedade, mas o efeito colateral do remédio, o efeito adverso do remédio é uma disfunção sexual. Então, você pega mulheres aí que não conseguem ter uma boa lubrificação, não tem libido, homens também. E assim, a gente tem que começar a ter algumas coisas para tentar contornar isso, né? E, por exemplo, na área de fitoterápicos, a gente tem algumas coisas que dão certa ajuda. Não é algo milagroso, né? Evidentemente, mas a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Vou dar um exemplo aí, que é inclusive um fitoterápico que pode ser usado para baixar o estresse, que ele tem um efeito muito grande no cortisol, que é a ashwagandha. É um fitoterápico, vem da medicina indiana, e até o nome, né, quer dizer
parece que literalmente cheiro de cavalo. Eu não sei se a erva tem um cheiro de cavalo, né? Mas o nome quer dizer isso. E eles acreditavam que quem consumisse daquela planta teria a virilidade do animal, né? A Uhum. estabilidade e a virilidade daquele animal. E em pessoas estressadas, por exemplo, como ela baixa muito o cortisol, depois de certo tempo, a própria testosterona dessas pessoas começa a aumentar, a capacidade física dessas pessoas começa a aumentar. E por ver esses efeitos na libido, já testaram, por exemplo, esse fitoterápico em, acho que principalmente mulheres que tinham essa disfunção sexual causada por antidepressivos, né? Uhum. E eles viram que, assim, dá para dar uma melhorada boa, né? Em questão de lubrificação, capacidade de ter orgasmo, a própria libido, diversas coisas eles conseguiram melhorar em alguns estudos, por exemplo, utilizando esse fitoterápico chamado ashwagandha. Se eu não me engano, o próprio tribulus também é uma coisa já mais comum que o pessoal conhece, Uhum. já foi utilizado em homens ou mulheres, enfim, em pessoas que tinham disfunção sexual por conta desses fármacos. Então, enfim, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para tentar amenizar isso, né? Para Uhum. tentar amenizar esses sintomas ou otimizar outras situações, como por exemplo a menopausa. É uma situação onde Sim. a disfunção sexual acaba ocorrendo bastante. A gente consegue, às vezes, otimizar a coisa, né? A gente não consegue resolver por completo, mas consegue balancear, equilibrar um pouquinho Sim. a situação. Tem a maca peruana, você tem o tribus, você tem a ashwagandha, o fenogrego, enfim, existem alguns fitoterápicos que você pode utilizar para isso. Uhum. Exatamente. Eu vejo muito isso também, essa é uma fase muito crítica, né, em que muitas mulheres vivem quase que um sepultamento ali na perimenopausa, porque elas assumem que ali o meu hormônio caiu, há um ressecamento vaginal, uma atrofia da mucosa vaginal, e ali a mulher ela simplesmente passa muitas vezes a não suportar a relação sexual. Então, o marido, né, o funcionamento do organismo masculino é bastante diferente do da mulher, e aí ela acaba sendo punida muitas vezes nessa situação, porque a libido masculina talvez não sofra tanto efeito assim da idade quanto a mulher, e ela chega no consultório arrasado, né? A, a, a informação que ela dá sobre a qualidade do seu relacionamento é sempre muito ruim. E a gente muitas vezes tem que ter essa percepção, né, de perguntar essas coisas, porque isso vai gerando uma frustração, uma vergonha tão grande para ela, que geralmente se você não aborda esse tema, ela não fala. E muitas mulheres vão se condenando a viver assim, né, sem saber que existem esses recursos mais imediatos, aí, como é que eu vou dizer, inofensivos, por assim dizer, porque muita gente ainda tem uma certa resistência à terapia de reposição hormonal ou tem uma própria contraindicação mesmo, né, por alguma condição clínica. E essas mulheres não têm noção de que muitas vezes essa suplementação vai ser muito boa para elas. Né? Eu tenho usado, às vezes, no consultório essas suplementações com boas respostas, ou usando um só desses elementos todos que você falou, ou em associações, e a galera tem gostado bastante. Verdade, os resultados são bons. Muitas vezes a gente não precisa usar muita coisa, né? É engraçado que às vezes eu recebo umas perguntas, eu posso usar tribulus, maca e não sei o quê? Você percebe o desespero da pessoa, né? Fala, calma, meu filho, Exatamente. vamos. Porque cada um tem uma certa indicação, né? Se a Uhum, pessoa você vê que a pessoa tem um estresse mais alto, você sabe que a ashwagandha pode funcionar melhor. uhum, Se a questão é menopausa, você já tem mais estudos aí com trigos, com maca, por exemplo. E uhum. por aí vai. A gente consegue ir selecionando o fitoterápico de acordo com a demanda, as outras demandas da pessoa, né? A gente consegue Sim. identificar mais ou menos de onde está vindo essa falta de libido. E muitas vezes a gente não precisa misturar, ou quando a gente mistura também, quando tem a indicação, a gente mistura e os resultados são bem bons mesmo. Uhum. E é interessante, né, Renan, que assim, os estudos eles são mais consistentes justamente nessas mulheres pós-menopausa. Talvez por mostrar qual é que o efeito desses fitoterápicos, eles são realmente de uma modulação hormonal. Porque na mulher jovem é difícil que o problema seja de fato estritamente hormonal, né? Então, essas Uhum. medicações todas, esses fitoterápicos todos que a gente citou aqui, eles têm um efeito mais proeminente na pós-menopausa. Exato, exato, é isso mesmo.
É onde você tem uma disfunção sexual diagnosticada, né? Uhum. Você só não tem só uma baixa, né? Aquela coisa, você tem realmente uma disfunção diagnosticada, aí eles pegam as mulheres diagnosticadas e tratam, né? Eles conseguem ver os estudos geralmente partem para esse lado mesmo, realmente. Sim. E até nessa questão que você falou, desse manejo das medicações antidepressivas, né? E tem muitos desses antidepressivos que são utilizados para tratamento de dor crônica. Então, muitas vezes são mulheres com endometriose, usam esses tratamentos, esses remédios para dor crônica, que são ansiolíticos e antidepressivos muitas vezes. E a gente também tem opções, inclusive, de nessas mulheres a gente tratar modificando o antidepressivo ou ansiolítico que está sendo usado, né? A gente tem a opção da bupropiona, por exemplo, para alguns tratamentos, a gente consegue modificar algumas medicações, ou a gente associa, às vezes, a bupropiona, e essas mulheres têm uma boa resposta. Ou, às vezes, a gente faz paralelo a esses fitoterápicos também, vai titulando dose, vai reduzindo algumas coisas. É uma coisa legal que não há com contraindicação, muitas vezes, de você misturar o fitoterápico com a medicação, né? Você pode fazer isso junto. Então, ajuda demais mesmo. Sim, e a maioria dessas medicações, desses fitoterápicos, né, a gente tem no formato de cápsulas, a gente pode manipular para paciente já na dosagem, mas às vezes isso até mais tolerado pela paciente na forma de um chá, alguma coisa assim. Não existe a possibilidade, o fenogrego, por exemplo, ele pode ser feito na forma de chá, né? Então, às vezes, a pessoa associa um hábito que ela já tem, que ela gosta de tomar um chá, às vezes, e ela transforma esse hábito, né? Não precisa necessariamente ficar dependendo de uma rotina de medicação. Exato, a maca você consegue comprar em pó, né? Você consegue bater junto com um shake de proteína, por exemplo. Você consegue incorporar algumas coisas. O senhor comentou da questão das mulheres, né? Isso é uma coisa que eu até quero comentar, porque eu tenho visto isso, né? Que muitas vezes você vê assim, pessoas novas, né? Que não tem uma disfunção sexual assim diagnosticada. A gente sabe disso, né? A pessoa não aparece com um diagnóstico para você. E a questão assim, sabe? A questão de sempre martelarem na questão da libido, né? Ela sempre tem um desejo assim acentuado de aumentar a libido, homens, e tal. E a gente começa a perceber que há outros fatores assim culturais, ambientais que podem estar influenciando de modo negativo. Sim. Nisso, né? Eu lembro, eu fiz o curso com o Dr. Ítalo aqui em São Paulo no começo do ano. E ele dizia, sabe, que a expectativa que as pessoas colocam na vida sexual hoje é uma coisa muito aumentada. Sim. É uma expectativa assim que é uma coisa impensável para os nossos avós, por exemplo, né? E ele se questionava por que isso está acontecendo hoje em dia, né? E aí assim a gente tem, acho que o senhor conhece o trabalho do Miguel Soriani, está fazendo um trabalho incrível na área de pornografia. E a gente começa a perceber, sabe, que há alguns aspectos que estão influenciando de modo negativo na saúde sexual das pessoas, principalmente dos mais jovens, como, por exemplo, a pornografia. Né? A questão como posso dizer, a expectativa que elas colocam no ato sexual passa a ser algo tão grande, né, que muitas vezes ela não consegue satisfazer ali no momento. Né? Isso porque, eu não sei se eu posso entrar nesse assunto. Fica à vontade. Nós já falamos isso aqui algumas vezes e a galera sempre pede mais. Né? Nunca é demais falar sobre isso. Porque existe a seguinte questão. Né? Nós temos no nosso sistema nervoso uma área do nosso cérebro que é responsável por recompensas, vamos colocar assim. Né? Então, toda vez que a gente se sente gratificado de ter feito algo, essa área do cérebro é ativada e ela é ativada através de um neurotransmissor chamado dopamina. Você sabe que eu já recebi pacientes, inclusive vindo do Miguel Soriani, que a pessoa tinha esse problema, ela me relatava que ela tinha um vício em pornografia, ela estava tentando se livrar daquilo. E a primeira questão que a pessoa tinha para mim era, será que não tem nada que pode melhorar a minha testosterona? Porque um dos efeitos colaterais da pornografia é uma baixa de testosterona. Só que o engraçado é que a pessoa não se dá conta que o que a pornografia faz com a testosterona é nada perto do que ela faz com esse centro de recompensa e a dopamina no nosso sistema nervoso. Porque toda vez que a gente tem uma certa... Quando a gente faz alguma coisa,
e a gente se sente bem, seja um exercício físico, você conseguiu completar um exercício físico, você comeu uma coisa gostosa, enfim, você tem um aumento de dopamina no cérebro que ativa essa sensação de recompensa, de gratificação no seu cérebro. O que a pornografia faz é estimular ao máximo essa produção de dopamina no nosso sistema de recompensa. E muitas vezes a pessoa sai dali daquela situação, daquele ato, que está elevando a dopamina dela a alturas assim artificiais, e cai no mundo real de novo. E acontece que o mundo real nunca estimula, nunca tem esse estímulo de dopamina que a pornografia fornece. Né? E é um estímulo que é sempre renovado. Né? Se aquele vídeo já não causa a mesma elevação de dopamina, ela sempre, com um pequeno clique, ela tem nova estimulação. Com outro clique, uma nova estimulação. E assim vai. É uma capacidade de estimular a dopamina nesses centros de recompensa imensurável. Imensurável. E quando essa pessoa volta para o mundo real, ela não encontra, por exemplo, na relação sexual, aquele nível de estímulo. Então, o que a pornografia faz com esse sistema de recompensa e com a dopamina é acabar com a tua capacidade de se sentir gratificado em viver a tua vida, em viver na realidade. Então, por isso que eu acredito muito que seja isso. Eu não consigo, eu sou nutricionista, né? Não sou um psicólogo, na consulta não consigo chegar a tanto. Mas eu vejo que muita gente nova, com uma expectativa altíssima na relação sexual, né? Relatando baixa libido, relatando muitas vezes já disfunções sexuais, principalmente no homem. Né? Eu acredito que muito disso seja uma exposição excessiva à pornografia, se é que existe uma exposição segura. Sim, né? Não acredito que exatamente. exista. Existem vários aspectos, né, que envolvem a prática do consumo de pornografia, quase que invariavelmente associado ao péssimo hábito da masturbação. Tudo isso existe uma base biológica relacionada a isso, relacionada a essa questão da dopamina, que é uma questão inegável, uma questão alheia à nossa vontade, mas existe também toda uma questão comportamental, né? Nós temos aí a criação de uma expectativa, exatamente como você falou, a criação de um ambiente de sexualidade dentro de uma construção de sexualidade dentro de um ambiente de excessos, de estereótipos, né? Então, é um adolescente que muitas vezes tem essa prática estimulada pelos pais, ou os pais são coniventes com isso, porque acham que... E aí, né, nessa parte especificamente, o homem acaba sendo mais vítima do que a mulher, muitas vezes, apesar disso já ser uma coisa totalmente difundida entre as mulheres, a gente não pode ter essa inocência de achar que isso é uma coisa meramente masculina, mas eles são mais afetados porque isso muitas vezes afirma a masculinidade deles, falar sobre isso, comentar sobre isso, trocar informações sobre isso. Esses dias eu recebi algumas caixinhas lá, algumas perguntas na minha caixinha, de algumas mulheres perguntando se é normal o homem ter grupos de WhatsApp em que ele compartilha esse tipo de coisa. E assim, a mulher totalmente consciente de que aquilo existe, de que aquilo acontece, e culturalmente aquilo para ela é aceitável, né? Ela é conivente com aquilo. E é de fato impressionante como em grupos de trabalho exclusivos de homens, por exemplo, esse tipo de material circula. Hoje, infelizmente, em grupos exclusivos de mulheres, essa pornografia também gira de uma maneira muito intensa. E aí a gente acostuma esses adolescentes a crescerem, construírem a sua sexualidade e a sua afetividade nesse campo do estereótipo, do irreal. E aí esses adolescentes crescem entendendo que aquele comportamento sexual daquele material pornográfico é o padrão, cheio daquelas acrobacias, né? de uma postura extremamente vulgarizada, estereotipada, fingida, são atores que estão ali, não é uma relação sexual acontecendo de fato, e eles chegam na vida conjugal, ou para qualquer outro relacionamento que ainda não seja propriamente de casamento, cheio dessas concepções totalmente distorcidas e poluídas ali dessas concepções de adolescência. E hoje, a consequência imediata disso, quase que universal disso, são de homens com uma realidade de ejaculação precoce,
porque focam totalmente a sua sexualidade em casal, em penetração, 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 uma total falta de criatividade, e mulheres totalmente distanciadas que não têm qualquer tipo de realização sexual com o seu esposo, o marido. É quase que uma masturbação a dois, ele vive isso com a esposa dele, e a mulher está ali numa posição totalmente coadjuvante. Ela não se conhece, o marido muito menos conhece as zonas de estímulo de prazer da mulher, está focado assim, sempre naquela mesma coisa, replica aqueles comportamentos estereotipados, totalmente vulgares, às vezes colocam suas mulheres em condições indignas. Eu já recebi direct de mulher pedindo ajuda, como se esperasse que eu pudesse fazer uma terapia, coitado de mim. Eu não tenho informação suficiente para isso. Eu estudo sobre o tema, mas não tenho aquele manejo clínico para tentar transformar esse comportamento na cabeça das pessoas. Eu sugiro uma leitura, sugiro uma modificação de comportamento pontual, uma tentativa de ajudar, mas é bizarro como muitas mulheres têm reclamado comigo de homens que se sentem excitados quando pedem para as mulheres contarem as suas experiências sexuais prévias. Ou seja, é a necessidade de extrapolar o campo da realidade para ter um estímulo maior, foi exatamente o que você falou. Não basta estar de corpo presente numa relação íntima, né? A nudez já não provoca mais nada, porque aquilo já é uma coisa totalmente vulgarizada. Um corpo nu diante dele já não significa mais nada, quando isso já deveria ser um grande estímulo para a construção de sexualidade, de intimidade, não é mais, porque ele vê aquilo ali como uma coisa qualquer, como quem vê uma roupa numa vitrine, e isso não desperta, isso não liga mais, não vira a chave, né, da vontade. E aí, muitas mulheres associam, passam uma vida inteira, muitos homens estão aqui nos assistindo também, estou vendo aqui nos comentários, subindo um monte de homem participando aqui também, muito legal. E fala, eu não tenho libido, mas a minha colega usa um cremezinho de testosterona que o doutor passou para ela passar aqui na coxa, que é maravilhoso, eu também quero. E aí vem um ano depois, um ciclo menstrual totalmente desregulado, colesterol horroroso, perfil lipídico, né, a glicose, tudo descompensado, resistência à insulina, o corpo todo bagunçado, porque começaram a usar esse tipo de medicação como se fosse algo milagroso. É claro que se você pegar uma testosterona exógena e tacar num ser humano, você provavelmente vai aflorar a sexualidade dele, mas não de uma maneira saudável na maioria das vezes, né? Porque a testosterona, você vê, ela também não é um hormônio só de pura e simplesmente de apetite sexual, por assim dizer. Você vê que o comportamento masculino e o comportamento feminino, eles são bem diferentes. E às vezes, quando você começa a botar testosterona demais no organismo da mulher, ela vai se desfigurando muitas vezes, tanto no seu corpo, quanto no seu comportamento. Vai começando a ter um comportamento mais agressivo, uma coisa assim, bem estereotipada Começa a aparecer mesmo, um Carlão, né? ali, né? Por Começa a uma aparecer influência uma coisa. hormonal. Exato, exato, exato. E é engraçado, os homens, então, as mulheres, enfim, as pessoas que estão consumindo pornografia, elas perdem a capacidade de sentir essa recompensa por fazer coisas do seu cotidiano. Uhum. Então, assim, no limite, o que a pornografia faz, ela tira a tua capacidade de viver a tua vida. Né? É claro que a gente está falando aqui de libido, né? Uhum. A relação sexual já não estimula a relação sexual de verdade real, né? Já não estimula mais a pessoa. Mas não só isso, né? Você começa a perceber as pessoas cada vez mais como posso dizer, sem drive para fazer as coisas, para viver, né? A pessoa está sempre precisando de um estímulo assim, e ela não consegue mais dar conta do mínimo. Então, muitas vezes, assim, essa questão, a gente pode até ajudar essa questão de dopamina, né? Também aprendi isso com o Dr. Ito, você tem diversos mecanismos pelos quais você pode tentar ajudar, mas evidentemente a pessoa ela tem que ela tem que sair desse vício, né? Ela tem que parar de ter esse estímulo, ela vai passar por um processo, inclusive, de abstinência, né? Você tem ansiedade como consequência da abstinência, você tem insônia como consequência da abstinência, você tem diversas alterações orgânicas, mas ele precisa disso para a coisa voltar a funcionar e a pessoa conseguir, de novo, viver a própria vida. Né? Sim.
É justamente isso, essa sensação de realização, de experimentar a vida na prática, de sair desse campo da É ideia, real. né, e mergulhar na vida real. Muitos casais eles são transformados por essa prática. Muitos homens têm dificuldade de falar com as suas mulheres disso. Engraçado que a quantidade, desde que eu comecei a falar de sexualidade na página, a quantidade de homens que apareceram lá aumentou exponencialmente. E eles vêm me procurar, eles mandam um direct, eles têm vergonha. E eles falam, a minha vida começou a melhorar quando eu contei para minha esposa que eu tinha esse problema. Porque aí eu me sinto mais cuidado, eu tenho a quem recorrer, né? Esses casais, os homens e mulheres desses casais, eles precisam redescobrir essa beleza de viver o êxtase de uma relação pessoal, né? Não uma coisa de faz de conta, né? É como se acabou o vídeo, ou acabou aquele consumo daquele material, acabou aquele período ali de hiperestimulação, a pessoa ela interrompe, é como se ela caísse ali do abismo, né? Um choque de realidade, ela saiu daquele Ela cai mundo ali naquela vida que virtual. ele tem que voltar para o trabalho, ele não gosta de trabalhar, ele não sente mais ele não tem mais aquele estímulo de dopamina quando ele realiza uma atividade profissional. É aquela coisa. Essa questão da dopamina também é muito estimulada por videogame. Você Exatamente. vê, né, eu tenho 30 anos, não sei quantos anos o senhor tem, mas a minha geração é isso. É videogame, é estimulação de dopamina através de Uhum. videogame, pornografia e açúcar, né? Porque a comida também estimula. Fast Você food. pega o homem sem capacidade de trabalho, o homem sem capacidade de criar uma família, o homem que, né, a mulher acaba por sua vez começa a se sentir mal, começa a tomar as rédeas da relação. Enfim, a coisa fica toda bagunçada, né? E olha como você tocou num ponto muito engraçado, que as pessoas muitas vezes não percebem. Eu recebi um direct essa semana de uma mulher falando que ela se incomoda com esse consumo de pornografia do marido e vejam só aonde ele consome esse tipo de pornografia no grupo de joguinho de computador. Aí eu falei assim, mas o seu marido participa de um grupo de adultos que trocam informações sobre joguinho de computador, é isso mesmo que eu ouvi? Ela, eu só achei isso um problema. Eu falei, olha, você vai me desculpar, mas esse tipo de grupinho de... Um homem de 30 anos, eu tenho 29, você tem 30, a gente é da mesma geração. Talvez hoje eu me animasse, talvez nesse contexto eu me animasse de entrar num grupinho de jogo para trocar experiência se eu tivesse 15 anos, 14 no máximo, né? Agora, com 30 anos, uma pessoa totalmente apegada, ficar trocando experiência de joguinho de computador, de passar horas e horas por dia no computador jogando joguinho de internet, existe algo errado aí na construção dessa personalidade em que ela está totalmente desconexa da sua realidade. Porque a recompensa que ela tem, a sensação de conquista que ela tem é virtual. Né? Uma pessoa totalmente desconexa aí do seu grande potencial de conquistas no mundo real. Isso é uma insanidade. Né? No limite, ele te tira a capacidade de ser uma pessoa, né? Sim, sim. Isso acontece que você não consegue mais ter uma vida e você não consegue ser uma pessoa. Você não consegue ter mais uma personalidade. É isso que acontece. O que esses Exatamente. vícios fazem conosco, né? A explicação teórica é essa recompensa, a dopamina, não sei, no limite é isso. Né? Essas coisas acabam com a nossa capacidade de ser uma pessoa. E de Sim. construir algo, de construir uma personalidade. Agora, a gente fala muito algo muito particular do universo masculino que também está contaminando o universo feminino, né? Também com essa questão da pornografia, dissociação da realidade e tudo mais. Mas a gente também tem outras drogas lícitas, digamos assim, que são totalmente capazes de afetar essa sensação de libido, essa sensação de prazer, que a gente não pode deixar de falar elas, então faltam 6 minutos aí para a live acabar, e a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, que é a tecla que eu sempre bato, que é o consumo de anticoncepcionais de maneira indiscriminada, né? Essa fuga total dessa realidade da mulher, por outro lado, né? Pelo lado do medo, pelo lado do desconforto, dessa construção de uma personalidade fraca que rejeita a dor e o sangramento como uma coisa própria da sua natureza. Essas mulheres muitas vezes chegam no meu consultório com seus 30, 40 anos, com uma vida de anticoncepcional usada a troco de nada. Né? Qual doença você estava tratando com esse remédio que você toma? Nada, só não quero menstruar porque dói muito. Falei, dói muito quanto? Quantos dias de dor você sente? Uns 2 dias eu tomo um Buscopan no dia e fica tudo bem. Então, assim, falta uma noção, muitas vezes, do que é experimentar essa vida
de realidade mesmo, né? De o quanto nós estamos. A gente tem que se questionar o quanto a gente está construindo uma sociedade de pessoas fracas, em que até um próprio ciclo menstrual é uma coisa inadmissível, inaceitável, né? Que o homem, a mulher não consegue lidar. O anticoncepcional, na libido, acho que o senhor já deve ter explicado bastante, né? Ela tem efeitos evidentes na libido, mas na minha área, você tem estudos grandes já, mostrando uma associação entre início de anticoncepcional e primeiro diagnóstico de depressão. Sim? Então, há uma relação, por exemplo, da utilização de anticoncepcional e depressão em mulheres. Né? Estudo com milhões de mulheres. São estudos enormes, enormes mostrando essa relação. E a custo disso, né? A custo de perder aquela oscilação hormonal, não, eu não quero ficar oscilando, eu quero ficar sempre estável. Ela fica sempre estável para baixo. Né? Uhum. A coisa acaba, o humor dela acaba indo para baixo. Ou a custa de não ter um sangramento, enfim. Então são condições onde assim, você pode ter um início de depressão sendo influenciado por anticoncepcional. Sim. É uma condição assim, gravíssima, né? Gravíssima. Não só libido, não só a tua libido vai para o saco, mas a tua vida como um todo, né? A tua capacidade de responder. É um elemento que sustenta muito essa insegurança, né? As mulheres, uma vez que elas entram no mundo do anticoncepcional, essa transição é sempre muito cruel, porque o relacionamento já se acostumou a esse mundo de segurança, o homem já virou tão refém da pílula quanto a mulher, e aí essas pessoas vivem com medo de viver, vivem com medo de ter filho, como se isso não fosse uma via natural de uma vida conjugal, né? A gente fala muito ser aberto à vida, como se fosse uma imposição da igreja, né, de um pensamento igrejeiro. A gente não está abordando isso aqui. A gente está falando de um casal que se nega a viver a sua natureza, quer ser fértil, quer ser gerador de vida, Exato. quer querer ter tudo na mão, né, achar que filho é problema. Então, assim, a gente acaba invertendo alguns valores e a gente não entende o quanto esses fatores não hormonais assim, imediatos, né? O anticoncepcional é imediatamente um problema hormonal, mas a longo prazo ele se torna um problema comportamental, né? Uma dificuldade de entender que a vida está aí acontecendo, que se você se furtar de viver, você vai perder essa experimentação dos maiores prazeres. E não só de maneira comportamental, mas de maneira também orgânica. Tem muitas mulheres que chegam para mim e que eu vou encorajando até a hora que ela toma coragem para o anticoncepcional. Aí ela volta no consultório e fala assim, doutor, eu achava que eu sabia transar, eu achava que eu gostava do negócio. Até o dia que eu parei o anticoncepcional. Aí eu vi o que é um orgasmo de verdade. Né? É uma loucura isso. Mulheres aprisionadas se contentando com o medíocre. Né? É muito louco. É até engraçado que se a gente for parar para pensar, eu não sei se tem estudo sobre isso, acho que não tem estudo sobre isso. Mas quando você tem um risco de engravidar, a relação sexual é muito melhor. Quando você está ali naquela relação e você sabe que você tem um risco daquilo acontecer, é muito mais gostoso. Assim, aquela ideia do Dr. Ito, né, do tudo dentro. Uhum. Cara, é um tesão viver assim. Né? Você engaja na vida. Você fala, não, cara, eu tô cheio de responsabilidade aqui, eu preciso engajar na vida. Você pega a vida e vai. Sim, exatamente. Renan, não posso deixar de te agradecer. Agora está faltando 1 minuto para acabar a live. A gente sempre acha que vai conseguir falar tudo, mas sempre falta tempo. Queria te agradecer muito aí pela conversa. Obrigado, viu, doutor? Foi um prazer. Prazer conhecer você. Prazer. Igualmente. Espero que a gente volte a falar aí muito ainda sobre alguns outros temas muito importantes que eu já vi brotarem aí na sua página também e que a gente tem muita coisa em comum ainda para falar. Tá certo? Muito bom. Obrigado, viu, doutor? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês hoje. E em breve aí a live vai para o YouTube também, para o Instagram TV. E a gente, se Deus quiser, ainda volta a se encontrar para falar mais sobre algumas outras coisas. Beleza? Valeu, Renan. Um grande abraço aí. Boa noite, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite, galera.